Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14. Fala assim: Eliseu estava doente, da sua doença que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a sua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te adoramos nessa noite pela tua palavra. Te bendizemos pela tua presença nesse lugar, nessa noite, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa vir sobre nós com espírito de revelação. Deus, que a tua palavra, ela penetre, ó Deus, no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior, no nosso homem interior, e que ela produza frutos, Deus, dignos de arrependimento. Senhor, que nós possamos realmente, ó Deus, receber a sua palavra com prazer nessa noite, com alegria. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos espirituais, aguça, Senhor, o nosso entendimento. Nós repreendemos todo espírito contrário, todo demônio que se levanta para roubar a semente da tua palavra. Que a sua palavra ela possa cair em boa terra nessa noite, Senhor. A partir de mim, na vida de cada um dos meus irmãos, e que ela produza, Senhor, 100 vezes, em nome de Jesus. Amém. Profetiza aí para o seu irmão, diga para ele: Deus vai falar com você nessa noite. Quantos creem? Amém? Aleluia. Irmãos, Joás, ele tinha acabado de assumir o reinado em Israel. E a nação, ela tinha entrado numa escuridão espiritual muito grande. Eles tinham se afastado terrivelmente do Senhor, né? E por causa disso, a nação ela empobreceu e se desestabilizou tanto politicamente quanto belicamente, né? O exército tinha ficado em frangalhos. Aqui no versículo 7 do capítulo 3 fala assim: e não deixou Jeoacás mais povo, senão somente 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinham destruído e os tinham feito como pó e os trilhado. Então a situação era crítica, era realmente um momento muito complicado que a nação estava vivendo. Joás, ele era neto de Jeú. Jeú tinha sido um libertador da nação, um homem que Deus usou para destruir, para tirar da nação de Israel o culto a Baal. Ele exterminou a casa de Acabe, ele matou todos os profetas. Depois daquele grande avivamento que Deus tinha levantado Jeú para fazer, 2 gerações depois, tudo aquilo tinha acabado, passado. E a nação estava muito empobrecida, em frangalhos, estava muito mal, por causa do distanciamento de Deus. E Joás, apesar de ser um rei que não fez aquilo que agradava o coração do Senhor, no momento de muito aperto, eles estavam sendo atacados pelos sírios, e os sírios eles vinham marchando contra eles, e ia ser uma carnificina, né? Ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou que tinha um profeta na terra, amém? Eu quero dizer para você que não importa o momento que você esteja vivendo hoje, não importa se você
está muito próximo de Deus ou muito distante, eu quero dizer para você que cada uma das suas ações em favor do Senhor, cada uma delas, elas podem trazer grandes benefícios para você. E Jeoás, naquele momento de desespero, de angústia, né, aquele homem que era neto de um grande avivalista, de um rei tremendo que foi Jeú, né, um libertador, um general tremendo, ele se lembrou do Senhor, naquele momento de angústia, de desespero, e ele foi até o profeta. Amém? Eu quero dizer para você que você precisa eleger profetas na sua vida. Quem tem sido aquelas pessoas que têm uma palavra de Deus para você, no momento de desespero, de angústia, no momento que você não vê saída? Você precisa ter alguém a quem você possa recorrer, uma pessoa séria, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai ter sempre uma palavra de Deus para você, amém? Muitas pessoas, irmãos, têm dificuldade de ouvir conselho, de buscar um conselho, porque foram tão feridas, porque foram tão machucadas, porque foram tão incompreendidas, porque foram tão decepcionadas. Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele tem um profeta do alto, para que você eleja ele, amém? Talvez você ainda não encontrou essa pessoa, mas eu quero dizer para você que ela está por aqui, ó, ela está aí, não é? E você tem a oportunidade de ser dirigido, de ser ministrado, de ouvir alguém traçar para você uma direção poderosa, amém? Segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor seu Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Deus, Ele quer trazer prosperidade sobre a sua vida, amém? A palavra de Deus fala assim: aonde não há profecia, o povo se corrompe, né? Nós precisamos, irmãos, caminhar debaixo de uma palavra profética. Eu não sei em que circunstância que você se encontra, como que você está conduzindo a sua vida, mas você precisa de uma palavra de Deus para que você possa conduzir a sua vida, amém? Fala com o seu irmão assim: Deus quer depositar uma palavra no seu coração nessa noite. Quantos querem receber essa palavra da glória a Deus? Então põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, fala, eu quero ouvir a sua voz nessa noite. E Eliseu foi lá e Joás foi lá em Eliseu, no versículo 14, fala assim: e Eliseu estava doente da sua doença, que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Nós acabamos de ler aqui o versículo 7, não tinha mais, irmãos, estava tudo detonado, tudo destruído, não havia esperança. Os sírios vinham marchando contra eles, né? E o homem de Deus, toda vez que você vai com o coração sincero buscar a Deus, o Senhor, Ele sempre vai falar com você. Se houver verdadeiramente sinceridade no seu coração, ainda que a força que te mova seja o desespero. Joás, ele foi movido pelo desespero, pela angústia, pelo terror. Não é? Talvez, irmãos, Deus permite situações extremas na nossa vida para nos fazer aproximar dEle. Olha, eu quero dizer para você, querido, nessa noite, não espere que algo terrível aconteça, não espere que um exército marche contra você, se volte para o Senhor, amém? Mas ainda que você esteja à busca de Deus, por causa da angústia, por causa do desespero, se você for sinceramente diante dEle, Ele vai ministrar de forma especial o seu coração. Não é? E o profeta Eliseu, olha só, e disse-lhe: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Primeira coisa que eu quero dizer para você: Deus, Ele não vai usar coisas mirabolantes para poder te abençoar. O arco e flecha, irmãos, era uma coisa cotidiana de alguém que era rei em Israel. Era uma coisa corriqueira, estava com ele o tempo todo, fazia parte da sua parlamentar, do seu dia a dia. Ele levantava de manhã e ele se armava, e ele colocava a armadura, e ele pegava o arco.
O arco estava com ele cotidianamente. E o profeta falou assim, olha para você ver, versículo 15, toma um arco e flechas. Eu quero dizer para você que Deus, Ele vai usar aquilo que é do seu cotidiano para te abençoar, amém? Quantos creem na glória de Deus? Deus vai usar lá para você que é dono de casa, as suas panelas, a televisão, a cama que você arruma todo dia, o chão que você varre, o vizinho que mora do lado, o vizinho que mora em frente. Deus, Ele vai usar o açougueiro, sei lá. Deus vai usar aquela pessoa que compra lá na sua empresa. Deus vai usar o seu cliente. Deus vai usar aquilo que é do dia a dia, o seu carro. Não estou entendendo? Não espere que algo mirabolante aconteça, meu irmão. Nós somos místicos, irmãos. A nossa cultura é mística. E por causa disso, nós estamos sempre esperando que raios e trovões e fogo e luzes e alguém chegue para você, uma pessoa que você nunca viu e diga, eis que vos digo, meu servo. Olha, eu quero dizer para você que isso pode até acontecer, mas muito provavelmente não irá acontecer. Deus vai usar coisas simples. Não estou entendendo? Coisas do seu cotidiano, o arco e flecha. Olha para você ver. Então disse ao rei de Israel, põe a sua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Joás, ele estava tão consumido pela adversidade, irmãos, que não havia vontade no coração daquele homem. Quando você está passando por uma luta muito grande, você está consumido pela luta, pela angústia, pela aquilo que te aflige, muitas vezes você não tem ânimo para fazer o que deve ser feito. Você não tem ânimo para seguir a direção que é dada para você. Mas eu quero dizer para você que você precisa sacudir, amém? Abra os seus ouvidos espirituais, porque Deus, Ele está traçando nessa noite para você uma direção sobrenatural. Coloque as suas mãos sobre o seu arco. Use aquilo que você tem cotidianamente. Mas use muito bem usado. Quantos estão entendendo? Joás, ele estava angustiado, desanimado, né? Deus, Ele quer aguçar no meu interior e no seu interior espírito de intensidade. Você é intenso naquilo que você faz, meu irmão. Você faz, tudo que você faz com muito afinco, ou você faz mais ou menos. Não faça nada que você tenha que fazer mais ou menos. Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus, Ele te chamou para que você possa usar todo o seu potencial, amém? Quando Eliseu percebeu, Eliseu era um homem de Deus, estava num momento complicado, irmãos, num momento difícil, na fase terminal, estava um doente terminal, mas aquele homem, ele tinha intensidade no seu coração, e quando ele percebeu a falta de vontade de Joás, por causa da circunstância que envolvia aquele homem, ele não suportou, ele se levantou da cama, mesmo doente, ele se levantou e ele colocou as mãos sobre as mãos de Eliseu, como se ele estivesse dizendo assim, não é assim que faz, é com mais força, é com mais vontade. Vocês estão entendendo? Não se envergonhe de ser ajudado. Amém? Eu quero dizer para você, que se você está passando por uma luta, e você não consegue sair dela, você precisa de ajuda. Meu irmão, se deixe ajudar. Vocês estão entendendo? Talvez você tenha rejeitado, talvez você tenha se constrangido, talvez a arma que Satanás tenha usado contra você para que você vença essa situação, dizendo assim, não, você não abre isso para ninguém, não. Para que expor sua vida? Para que incomodar as pessoas? Para que incomodar alguém, a família, ou os amigos, ou os pastores? Para quê? Não, você vai resolver isso sozinho. Eu quero dizer para você que talvez você precise de ajuda, amém? Se deixe ajudar, meu irmão, sai desse lugar de orgulho. Vocês estão entendendo? Amém?
Olha para você ver. Versículo 16. Então disse o rei de Israel: põe a sua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Então agora, aquele homem estava sendo ajudado na sua fraqueza. Quantos estão entendendo? Amém? Eu preciso ser ajudado na minha fraqueza. Você precisa ser ajudado na sua fraqueza. Tem situações, irmãos, que nós nunca vamos conseguir vencer sozinhos. Amém? Você precisa de alguém mais experiente. Você precisa de alguém que sabe mais do que você. Você precisa de alguém que já passou pelo momento. Você precisa de alguém que tenha experiência de vida. Alguém que já vivenciou. Alguém que sabe o caminho. Que possa te indicar. Que possa te ajudar. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Olha para você o versículo 17. E disse: abre a janela para o oriente. Eu fico imaginando, irmãos, aquele ambiente ali naquele quarto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguém em fase terminal. Outro dia, eu e a Adriana, nós fomos visitar uma pessoa que estava com câncer, bem avançado, o tumor já tinha saído para fora, assim. Aquele ambiente de morte terrível. Irmãos, não é um negócio muito legal. Ele já estava em casa, os médicos tinham mandado ele para casa, porque daí poucos dias, daí uma semana mais ou menos, 2 semanas, aquela pessoa faleceu. E eu quero dizer para você que não é uma experiência muito boa você estar num ambiente de morte. Esse quarto aqui, onde Eliseu estava, era um ambiente assim, um ambiente hostil. A morte estava ali, naquele lugar, pronta para fazer acontecer algo terrível. Vocês estão entendendo? Joás estava derramando a angústia dele, o desespero dele naquele lugar. Tudo era um caos instaurado. Imagina aquele aquele ambiente escuro. E de repente o profeta Eliseu fala com ele assim: abre uma janela para o oriente. Eu quero dizer para você, querido, por mais terrível que seja o seu momento, Deus sempre vai abrir uma nova perspectiva para você. Por mais terrível que seja o seu momento, por mais angustiante que seja o seu momento, Deus sempre vai abrir uma nova perspectiva para você. Amém? Olha só. E disse: abre uma janela para o oriente. O Senhor nessa noite, Ele quer abrir uma janela para o oriente da sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem? Olha para você ver. Parte B do versículo 17. E abriu-a. Irmãos, é tão importante quanto ter essa nova perspectiva é entrar na direção. Muitas pessoas, irmãos, elas são muito boas para ouvir, mas muito tardias para cumprir aquilo que foi direcionado. Eliseu falou com ele assim, ó, abre a janela para o oriente, e a palavra de Deus aqui diz assim, que ele imediatamente abriu. Amém? Qual é a direção que você tem? Se você tem uma direção, meu irmão, e você crê que essa direção é uma direção de Deus, ponha ela em prática. Amém? Você está entendendo? Se você não tem uma direção, vai buscar uma direção em nome de Jesus, para que alguém te diga, abre uma janela para o oriente, para que alguém diga para você o que deve ser feito. Joás, naquele momento de desespero, ele precisava de uma direção, ele precisava ouvir uma palavra, e ele creu, amém? Ele abriu a janela, olha para você ver, foram 2 direções, abre e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, a flecha do livramento contra os sírios. Então Eliseu falou com ele, abre a janela, ele abriu a janela, ele disse, atira a flecha, e ele, flecha do livramento contra os sírios.
Você pode crer? Aleluia! Irmãos, Deus, Ele vai usar coisas simples. Vocês estão entendendo? Flecha do livramento contra os sírios. Todos os problemas de Eliseu, de Jeoás, estavam resolvidos. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Um simples ato, algo tão comum, tão simples, abrir uma janela e atirar uma flecha. Jeoás era provavelmente um exímio arqueiro. Aquela janela estava lá há anos, naquele mesmo quarto. Talvez Jeoás já tinha ido lá algumas vezes consultar com o profeta, conversar com o profeta, se aconselhar com o profeta. Talvez ele tenha visto aquela janela várias vezes, e talvez ele tenha aberto aquela janela algumas vezes, mas aquela noite foi diferente. Naquele dia, ele abriu aquela janela de uma forma profética. Não estou entendendo? E nessa noite, Deus, Ele quer que você abra uma janela para o Oriente de forma profética, em nome de Jesus. E que você atire uma flecha, não uma flecha qualquer, não uma flecha do cotidiano, mas uma flecha profética, que vai trazer livramento. Versículo 17. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Aleluia. Você pode imaginar, visualizar, olhar com seus olhos da fé e ver essa cena acontecendo, irmãos? Parece algo assim muito doido, parece algo assim surreal, mas foi exatamente o que aconteceu. Naquele quarto escuro, Deus, através de um ato simples, de um ato comum, de um ato banal, Deus estava decidindo o destino de duas nações, a derrota dos sírios e a vitória de Israel. Você quer que nessa noite Deus, Ele pode fazer algo assim por você? Com um ato simples, com uma atitude simples, com uma atitude cotidiana, com uma atitude comum. Você crê que Deus pode mudar o destino da sua vida? Quantos creem? Eu quero dizer para você que Deus pode fazer isso. Depende da sua fé, depende da sua disposição de obedecer, depende da sua disposição de crer, depende do seu nível de intensidade. Olha aqui para você ver que interessante. Versículo 18. E disse mais, depois que Deus deu aquele livramento contra os sírios, para Jeoás e para a nação de Israel, Ele sempre, irmãos, Deus sempre tem mais. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então levanta a sua mão e agradeça, diga: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem mais. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Deus, Ele vai produzir um livramento extraordinário para você nessa noite. E eu quero dizer mais, tem muito mais. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feriu os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Jeoás, como eu disse, ele estava abatido pela circunstância. Irmãos, eu quero deixar uma palavra no seu coração nessa noite. Não deixe a circunstância te abater. A adversidade, ela vai roubar de você o seu ímpeto.
Talvez você está no calor da angústia, no calor da opressão. Meu querido, em nome de Jesus, se levante. Amém? Deus, Ele tem te dado um arco e flechas. Irmãos, a aljava, ela cabia em média entre 5 e 7 flechas, mais ou menos. Suponhamos que na aljava de Joás tivesse 7 flechas. Ele tinha lançado uma flecha. Quantas que sobraram? 6 flechas. Qual era o potencial daquele homem? Qual era o potencial? Ele tinha usado uma, ele tinha mais 6 chances, sim ou não? Qual é o potencial que você tem? Quais são as chances que você tem diante de Deus? Eu quero enumerar para você algumas coisas. Quantos cultos nós temos aqui na semana? Qual é o potencial que você tem usado? Quanto você ganha, meu irmão? Qual é o potencial que você tem depositado aqui? Quais são as flechas que você tem lançado? Quantas pessoas você encontra no seu dia a dia? Você poderia falar do amor de Jesus para elas. Quais são as flechas que você tem atirado? Quantas flechas você tem atirado? Qual é o potencial que você está usando? Nós precisamos ser intensos naquilo que nós fazemos. Amém, irmãos? Intensidade. Né? Talvez quando você era lá do mundo, você sentava numa mesa para beber e você bebia até cair. Quantos já fizeram isso aqui? Beber até cair algumas vezes. Eu já fiz isso, irmãos. Por quê? Intensidade. Ia lá para o Mineirão, pulava igual um doido, desesperado por causa do seu time. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz também. Porque você era intenso naquilo que você fazia, sim ou não? E por que, irmãos, que nós muitas vezes somos tão tímidos em fazer aquilo que tem que ser feito no reino de Deus? Deus, Ele tem colocado nas suas mãos uma aljava, amém? Cheia de flechas, todos os dias, em várias áreas da sua vida, não é? Você levanta de manhã para trabalhar, meu irmão, enfia a cara no seu serviço com tudo que você tem. Vocês estão entendendo? São as flechas que Deus tem te dado. Não atire mais ou menos, dê o seu máximo. Você vai fazer alguma coisa na sua casa? Trocar os maridos aí, trocar uma resistência do chuveiro, faça da melhor forma possível. As irmãs vão limpar a casa, limpe da melhor forma possível. Não faça nada mais ou menos na sua vida. Porque Deus confiou a você um potencial, amém? E Ele espera que você o use. A expectativa de Deus é que você use o seu potencial, meu irmão. Em todos os aspectos, lá no seio da sua família, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde quer que você for, use todo o seu potencial. Olha só para você ver, aqui no versículo 19 fala assim, no versículo 18 fala assim, e disse mais, toma as flechas, e tomou-as, e disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu 3 vezes, e cessou. Então ele tinha aproximadamente, talvez mais 5 flechas, vamos dizer que o potencial dele fosse o mínimo, supomos que ele tivesse 6 flechas, ele tinha tirado uma, tinha sobrado 5, agora ele tinha mais 5 flechas para fazer o que deveria ser feito, amém? O que ele fez? Ele usou mais ou menos, ele não usou tudo que ele podia ter usado, irmãos, ele usou parte do que ele podia ter, ele fez parte do que ele podia ter feito. E olha para você ver a reação do profeta. E o homem de Deus muito se indignou contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios.
Olha só o versículo 25. E disse Joás, filho de Joacás, e Joás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Que em nome de Jesus, nessa noite, Deus ele possa colocar uma chama no seu coração de intensidade, amém? Para que você faça o que você tem que fazer com muita intensidade. Fala com o seu irmão aí, meu irmão, não desperdice o seu potencial. Amém? Você está estudando? Então seja o melhor aluno da classe. Não desperdice o potencial que Deus tem colocado na sua mão. Você está trabalhando? Seja o melhor funcionário da empresa que você trabalha, meu irmão. O que você está fazendo? O que você está desempenhando? Qual é o potencial que Deus tem confiado a você? Dê o seu melhor todos os dias. Amém? Não atire apenas 50% das suas flechas. Atire todas as que você tiver. Porque se você fizer isso, Deus ele vai prosperar você em todos os seus caminhos. Amém? Fique de pé. Eu quero orar com você. Você que precisa de um livramento nessa noite. Assim como Joás precisava de um livramento. Os sírios vinham marchando contra ele para destruir, para aniquilar, para levar as mulheres cativas, para matar os homens, para saquear os despojos. Ia ser uma carnificina, irmãos. Mas Deus interferiu. E talvez você, olhando para a sua circunstância, você não veja assim, nenhuma saída. Mas eu quero dizer para você que nessa noite Deus ele quer abrir uma janela no oriente da sua vida em nome de Jesus. Quantos creem? Você que precisa de um milagre, precisa que Deus intervenha, vem aqui na frente, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Irmãos, tudo que nós precisamos é da interferência de Deus. Eu quero incentivar você nessa noite a buscar a ajuda do profeta, amém? Mas não vai em qualquer um, não. Vai no homem de Deus, aquela pessoa que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Peça ajuda. Conte a sua situação, peça uma direção. Fala, olha, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer, o que eu faço? Deus vai usar essa pessoa na sua vida para te dar uma direção, para conduzir você no alvo das suas flechas. Se você caminhar debaixo de uma palavra profética, a sua flecha, as flechas que você atirar, elas não errarão o alvo. Porque a palavra de Deus não mente. Porque a palavra de Deus é verdade. E aquilo que Deus diz é. Então, se posicione, faça como Joás. Se for necessário, chore. Se angustie.
E seja intenso naquilo que você está fazendo, querido. Você que está aqui na frente, quero ministrar sobre você uma unção de intensidade, para você fazer tudo que você tem feito da melhor forma possível. Deus, Ele tem confiado a você armas. Quais são as armas que Deus tem confiado a você? As armas espirituais. Deus, Ele tem confiado a você o jejum, Ele tem confiado a você a oração, Ele tem confiado a você a adoração, Ele tem confiado a você a oração em línguas. As armas que Ele tem colocado nas suas mãos nessa noite, para que você possa usar contra o seu inimigo. E quando você atirar uma flecha, vai ser flecha de livramento em nome de Jesus. Imagine aí a sua circunstância. Alguma coisa te trouxe aqui na frente nessa noite. Você veio aqui por alguma circunstância. Eu fico imaginando aquele quarto lá onde Eliseu estava morrendo. E o rei desesperado, chorando, angustiado. Era um ambiente hostil, irmãos. Mas tinha uma janela para ser aberta. Amém? E o Senhor nessa noite, Ele te diz: abre uma janela, abre uma perspectiva nova, abre uma janela nova, faça algo novo, faça diferente. Então você profeticamente, você que está aqui na frente, profeticamente, você vai abrir essa janela. Amém? Você pode fazer assim comigo, ó, como se você estivesse abrindo uma janela. Amém? Feche os seus olhos e visualize você abrindo essa janela na sua vida hoje. Diga: Senhor, eu creio. Eu creio que um horizonte novo se abre diante de mim nessa noite. Você pode crer nisso? Oh Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio que um horizonte novo se abre diante da minha vida, diante da vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. E agora você vai atirar a sua flecha. Amém? Você pode entesar o seu arco nessa noite, assim comigo, ó. Estica bem forte. Isso. Imagine você um guerreiro de Deus. Você é um guerreiro de Deus, meu irmão. Tem um horizonte novo aberto diante de você nessa noite. E Deus, Ele está colocando nas suas mãos uma flecha de livramento. Entesa o seu arco aí com toda a sua vontade, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, porque é uma janela aberta diante de você, uma janela que é uma perspectiva nova, que é um tempo, que profetiza um tempo de livramento, um tempo novo. Oranda lá bachori, anda lá manai. Eu digo para você nessa noite: atire a sua flecha, em nome de Jesus. Atire a sua flecha, pode soltar a sua flecha. Enquanto ela vai, meu irmão, ela vai cumprindo o propósito para aquilo que ela foi designada na sua vida. Seus inimigos vão caindo por terra em nome de Jesus. Oranda lá baixando lá manamachai. Recalamassori anda lá baixando lá manai. Há uma unção de livramento aqui nessa noite, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu casamento. Há uma unção poderosa de livramento nessa noite. Derrama, Senhor. Senhor, nós declaramos que o nosso inimigo será ferido, até que ele seja consumido, Senhor. E eu profetizo sobre essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, um tempo novo, Senhor, um tempo de vitória. Eu declaro, Senhor, sobre eles a bênção do Senhor, em nome de Jesus.
Fecha sua mão com fé assim comigo. E diga: Senhor, diga com mais convicção: Senhor, eu tomo posse desta vitória. A partir de hoje, eu vou usar todo o meu potencial. Eu não vou sonegar nada, Senhor. 100% daquilo que o Senhor tem confiado a mim vai ser entregue na tua obra, no teu reino, para fazer aquilo que é a tua vontade, Senhor. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.